Já tem um tempão que eu tenho um esquema assim de me amarrar em história de bruxa, né? Eu gosto muito de história de terror também, mas história de bruxas em especial me chama a atenção. E eu fui pensar um pouco sobre quando isso começou, porque quando a gente é moleque, bruxa é uma criatura maligna, malvada, né? Que mata todo mundo, come criancinha, bota no caldeirão, essas coisas assim. Aí eu descobri que, eu realizei na verdade, que foi quando eu li Brumas de Avalon, que eu comecei a ver o outro lado. Eu vi que não necessariamente bruxas são criaturas malignas, né? Que na verdade elas são as perdedoras da história. Hoje a gente vai falar de Black Magic, que é uma série que eu tô comprando já tem um tempo, que até agora só saíram 2 trades. O segundo trade saiu algumas semanas atrás, e eu tive que fazer esse vídeo porque eu terminei de ler e, cara, fiquei muito empolgado com a história. Para dar um rápido preview do que a gente está falando aqui, deixa eu falar um pouco dos autores. Começando pelo escritor, que é o Greg Rucka, que é um gigante. O cara, ele escreve bastante, ele é um cara bem conhecido aí no mainstream. Ele já escreveu para muita coisa da DC, já escreveu muita coisa para Marvel também. E tem alguns títulos deles que são muito bons. Ele começou como um escritor de romance, né, com um romance chamado Atticus Kodiak. Ele começou com esse romance, né, do Atticus Kodiak, que é na verdade é o nome do personagem, que é um guarda-costas, né? E ele fez uma série até grande, acho que são 7 ou 8 livros, e começou a trabalhar com quadrinho também. Ele escreveu há um tempo atrás esse Stumptown aí, que é uma história de uma detetive particular, né, nos tempos modernos, né? Ela é tipo uma private eye que tem problemas com gambling, em vez de ser com um jogo. Outra série que me interessou bastante também é essa Queen Country, e que ele escreveu romances para essa série, e teve essa série de quadrinhos aí que foi até o número 32, eu acho. Foram várias edições, tem 4 trades nessa série. Que o Ridley Scott, o diretor de cinema, está querendo fazer um filme baseado nessa série. E outra coisa, assim, não li até o final, mas estou acompanhando já tem algum tempo, é a Lazarus, que inclusive acabou de ser lançada aí no Brasil pela Devir Editora, o primeiro trade, no caso, né, a primeira coleção, que é uma série muito interessante, que fala sobre um futuro distópico em que a sociedade foi dividida, voltou para um sistema meio que feudal, né? Isso é controlado por famílias específicas, que na verdade são corporações, né, que controlam regiões do planeta, e não necessariamente se tem divisões de países, né? E agora falando um pouquinho da estrela dessa série, que é quem desenha, que é a Nicola Scott. Essa menina mesmo, ela destrói no desenho desse material. Ela já é conhecida, na verdade, aí do universo dos quadrinhos também, inclusive com o próprio Greg Rucka, trabalhando, fazendo Mulher Maravilha, fez Birds of Prey, fez New Titans, alguns títulos, né, bem conhecidos. Mas nesse material aqui do Black Magic, para vocês verem um pouquinho da arte dela na Mulher Maravilha, ela tem um padrão bem classicão, né, da editora. Mas nesse material do Black Magic ela sai completamente fora do contexto. Eu acho que ela trabalha uma coisa que ela quer fazer. Ela não está fazendo propriamente porque ela está recebendo uma grana. Ela está recebendo uma grana, óbvio. Bom, inclusive tem essa arte aí, que ela foi uma capa que ela fez para a Red Sonja, que segue um pouco mais ou menos o estilo da arte que ela usa no Black Magic. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a própria série, né? E aí eu vou mudar a câmera aí para vocês verem as páginas. Então, como eu estava dizendo para vocês antes, eu tenho esses 2 trades, né? Que o último saiu, foi em maio de 2018, tem 2 meses, nem isso, né? Saiu essa segunda edição. Mas na verdade tem um gap muito grande entre a primeira e a segunda, porque essa aqui eu tenho desde o ano passado, né? Vamos dar uma folhada aí na primeira para vocês verem. A arte, ela na verdade internamente, ela é preto e branco, só que você tem uns hints, como aqui, por exemplo, tá vendo? Você tem uns hints de cor, de vez em quando, aparecendo umas cores. E conforme a história vai desenrolando, esse início aqui é bem interessante. Elas estão fazendo um ritual e o telefone dela toca. E aí ela tem que parar tudo que ela está fazendo. Na verdade, o nome dela é Black mesmo. Por isso que chama Black Magic a história. Não é só porque é Black, mas é porque o nome dela é Rowan Black. Ela tá fazendo esse ritual aqui, o telefone dela toca, só que ela é uma policial, então, tipo, dá uma merda, eles têm que abandonar o ritual inteiro e ela vai atender a chamada. E, na verdade,
a história começa com ela investigando esse caso, e ela no final ela acaba se envolvendo de uma maneira mais pessoal. Eu não vou falar muito sobre isso não, mas na verdade é isso. A história é uma história meio de crime no ar, entendeu? Mas com bruxaria de verdade, vamos dizer assim, né? Coisas que acontecem de verdade. Fica escondido, né? Quem são os antagonistas da história? É como se fosse um filme de policial mesmo, né? Tem os crimes acontecendo, ela está envolvida praticamente em tudo, então ele começa a suspeitar dela em vários pontos, né? Até a corregedoria da polícia também começa a suspeitar dela. E pra frente você começa a ver que tem uma parada rolando bem maior. E tem várias forças, não são só as bruxas, né? Que são um clã de bruxas. E tem um antagonista, tem alguém que está tentando caçar a bruxa, né, da história. E ela inicialmente acham que é uma terceira facção, na verdade, que são os caçadores de bruxa mesmo, ligados à Igreja Católica. Só que na verdade, pra frente fica na dúvida se é ou não é. Olha só essa cena aqui, irada, velho. Que cena maravilhosa. E aí vem uma coisa que eu acho super interessante dessa história. É que a história toda é meio preta e branca, mas quando a coisa acontece magia, eles usam cor, cara. Ela usa cores para representar efeitos mágicos. Lá pra frente tem umas... Às vezes quando você vê os olhos dela, quando ela faz magia, os olhos dela brilham e tal, né? E tipo, a arte, cara, é descomunal, velho. É meio fotográfico, assim, mas é um estilo muito bem feito, porque ela usa um guache, um tom de cinza nas imagens, que, meu irmão, é de pirar o cabeção, cara. Cara, olha só, o desenho da mulher é tão maneiro que minha câmera tá captando os rostos, como se fossem... Eu não sei se isso vai aparecer no final, mas tá captando os rostos como se fossem fotos, cara. Tipo, a mulher desenha demais, velho. E aí é basicamente isso. Aí tem a história dela com o parceiro dela, que é esse maluquinho aqui também, que é um cara de gente boa, mas que começa a desconfiar dela também, né? Porque começa a desconfiar dela porque ela não pode dizer que ela é uma bruxa, né? Explica na história também porque ela tem que manter em segredo o passado dela, as origens dela, no caso, né? E essa aqui é a amigona dela também, a Alex, que é uma bruxa não tão forte como ela, mas parece ser a líder do Coven, né, do grupo de bruxas. Fora desenrolando a história, a Black, ela tem uma família mais antiga, então na teoria a linhagem dela é uma linhagem de mais poder, mas ela não quer esse poder, ela foge um pouco dessa... Olha lá como é que rola os efeitos de proteção da casa, elas fazem um ritual para proteger a casa. Olha que legal também, tá vendo? Tá rolando uma magia no isqueiro, aí o isqueiro é meio azulado, tá vendo? E tem a história dela, com o parceiro, tem a história... É uma história bem interessante, bem dosada, eu acho, bem dosada de ficção, né, bruxaria e terror, né, um pouco de horror também, com coisa policial, com um esquema policial e tal. E, cara, outra coisa que eu queria nomear ainda, voltando falando da arte, que eu acho que é a coisa mais top disso aqui, é o tipo de trabalho que ela tem, cara, de precisão, velho, de perspectiva, porque eu tava olhando esse acabamento da escada aqui, eu fiquei viajando, porque eu faço essas paradas de vez em quando e tomo surra disso. E aqui você vê que aqui trepa um pouco o que tá de cada lado do corrimão, né, pela perspectiva. E ela desenha, cara, eu olhei de perto, cara, ela desenha toda a parada, todo o processo inteiro, cara. Eu fiquei muito de cara com isso, cara. O desenho dele é muito preciso, e eu acho que isso justifica por que demora tanto pra sair. Esse aqui é o familiar dela, o gatinho, ela tem um gato que é um familiar. Olha o gatinho dela falando. É uma parada mágica, cara, muito louco, cara. É isso aí, não podia recomendar mais esse material, né, do Greg Hook e da Nicole Scott, Black Magic. Se você tem acesso ao importado, confere. E eu acho, cara, que existe grande chance disso aqui eventualmente chegar no Brasil, apesar de não ter chegado ao fim ainda. Como é do Greg Hook, que é um cara muito conhecido aí do mainstream, de repente, cara, pelo estilo, né, pelo título, e como Lazarus já começou a ser publicado no Brasil também, eu acho que existe grande chance existem boas chances, não sei grandes, mas boas chances desse material eventualmente cair nas terras tupiniquins. E se você lê inglês e compra no importado, meu irmão, vai na fé. Você curte, cara, um pouco de horror e bruxaria, essas coisas ligadas à bruxaria, e também gosta de histórias de crime, né, essas coisas assim, vale conferir Black Magic, que é, cara, um gibizaço, velho, um gibizaço. Beleza? Então essa aqui é minha recomendaçãozinha da semana, meu reviewzinho básico aqui do Black Magic. Se curtiu,
deixa teu like, não deixa de comentar isso aí, porque ajuda bastante aí a relevância do canal pro YouTube. E é isso, cara. E aí, vamos seguir aí no esquema. Beleza, galera? Obrigado aí por ter assistido até então. Old Man Shandits, out.